Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Agradecemos ao Criador a oportunidade de iniciar a edição 561 do nosso Semear. Gratos por sua audiência e rogando a Jesus que nos ampare sempre, trazemos hoje a seguinte programação. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 17, versículo 25, com o tema Tributos. Mari Lourdes Queiroz, no quadro A Vida em Família, nos traz hoje uma excelente reflexão sobre a educação para a paz. Vamos aprender um pouco mais sobre o passe. É possível curar à distância? Quais os pré-requisitos para que isso aconteça? Confira a resposta no quadro Falando sobre Mediunidade com Vicente Gaioso. Até onde o nosso sofrimento pelo luto pode atrapalhar quem partiu? Esse é o tema que Alberto Almeida nos apresenta no quadro Espiritualidade em Gotas. Vamos conferir? E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Tributos. Ele disse, sim. Entrando na casa, Jesus se antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Mateus capítulo 17, versículo 25. Na primeira expressão, ele disse sim. Entrando na casa, Jesus se antecipou dizendo, verifica-se que o estudo e a observação da ação das leis divinas, através dos movimentos existenciais dos homens, é um curso de espiritualidade e vida, assinalando a mais genuína sabedoria, pois refere-se a fatos e princípios que emolduram o poder do todo sábio da criação. Jesus dominava toda e qualquer circunstância existencial passível de se formalizar em nosso planeta, como verificamos na Gênese, capítulo 15, item 2 e item 53. Por isso, o Mestre e Senhor de nossa evolução terrena entra literalmente em nossa casa mental para fecundar-nos os potenciais desabrochantes através do superconsciente, como explicado no livro No Mundo Maior, capítulo 3, e consequentemente antecipa orientações para facilitar nossa subida vibratória aos cimos da vida imortal. João capítulo 14, versículo 6. Na expressão, que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo? Ora, verifica-se que da mesma forma que Jesus na parábola do bom samaritano indaga, que está escrito na lei? Como lês? Lucas capítulo 10, versículo 26. Para a avaliação de conteúdos morais e, consequentemente, de disposições íntimas ao aprendizado, propõe o mesmo a Simão Pedro, tanto quanto a cada um de nós, em nossa marcha evolutiva, com o fim de fixar
em nosso íntimo proposições mais sublimes e benditas. Os ditos reis da terra operam segundo ditames da lei de causa e efeito. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 2, Mateus capítulo 22, versículo 21. E toda a engrenagem da evolução e do progresso se processa por decorrência da lei de sociedade. Livro dos Espíritos, questão 766, fazendo cumprir o a cada um segundo as próprias obras. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. E por fim, a expressão dos seus filhos ou dos alheios. O Senhor, mais uma vez, se apropria das coisas do mundo físico para demonstrar as coisas do céu. Vincula a prerrogativa dos filhos dos reis terrenos, isentos de tributos, para assinalar a independência dos que se tornam filhos conscientes de Deus, pela genuína comunhão com o Pai. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125. O jugo do Cristo significa libertação mental dos processos de ajuste e expiação, que geralmente constrangem e fazem sofrer os indivíduos. Lucas capítulo 6, dos versículos 32 a 36. O Mestre legitima a filiação divina dos habitantes da terra e, graças à sua exemplificação, o cumprimento da lei é respeitado por caminhos de iniciação na vida, mas o coração tomado pelo Evangelho transcende qualquer operação do dever, porque aprendeu a amar. Romanos capítulo 7, dos versículos 4 a 6. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro. Psicografia de Wagner Gomes da Paixão, pelo Espírito Honório Abreu. Editora Itapuã. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. A Vida em Família, com Mari Lourdes Queiroz. Olá, queridas famílias! Como é bom estar com vocês! Gostaríamos de convidá-los para uma reflexão muito especial. Vamos falar hoje sobre a educação para a paz. Vivemos um momento complexo no mundo, não é mesmo? Basta ligar a televisão ou acessar as redes sociais para nos depararmos com notícias de guerra, discurso de ódio e, o que é mais doloroso, casos de violência dentro dos próprios lares. É como se a violência, em suas mais variadas formas, estivesse intoxicando o nosso convívio. É no meio desse cenário, o coração de cada pai, mãe e educador se enche de uma pergunta urgente: como criar nossas crianças em um ambiente de paz, para que elas se tornem agentes de transformação em um mundo tão conturbado? A resposta, queridas famílias, pode não ser simples, mas é profundamente poderosa. Ela começa com uma mudança de postura dentro da própria casa, através daquilo que chamamos de uma comunicação compassiva. Esse conceito tão necessário encontra um eco profundo na espiritualidade. A querida mentora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, já nos alertava sobre a urgência dessa educação para a paz. Ela nos ensina que a paz inicia no íntimo do ser,
estendendo-se-lhe à família, à sociedade e ao mundo. Percebamos a beleza e a responsabilidade dessa mensagem. A paz que tanto desejamos para o mundo não virá de um trato político, mas da semente plantada no coração de cada um de nós. E o primeiro terreno onde essa semente deve germinar e crescer fortemente é a nossa família. Mas como colocar isso em prática? É trocar o grito pela escuta atenta, é substituir a acusação, você sempre faz isso, pela expressão do sentimento, de como aquilo atinge. É assumir nossa vulnerabilidade e ensinar às crianças que é possível ter conflitos sem desrespeito. Quando uma criança vê seus pais resolvendo uma divergência com diálogo e respeito, ela está internalizando que a paz é uma escolha ativa. Quando nos abstemos de replicar o ódio nas redes sociais, estamos mostrando a ela que a paz se estende da nossa casa para a sociedade. Lembremos que os nossos filhos são espíritos em evolução e nós, seus principais exemplos. Se o modelo que oferecemos é o do autoritarismo e da agressividade, é isso que eles vão reproduzir. Mas se o modelo for o do diálogo, da paciência e da empatia, estaremos, de fato, quebrando o ciclo do ódio e da violência na sua raiz mais profunda. Portanto, queridas famílias, convidamos vocês a fazerem de seus lares o primeiro e mais importante santuário da paz. O lugar onde se pratica o perdão, onde a palavra que edifica é a regra e onde a empatia é exercitada todos os dias. E que possamos nos inspirar no maior mestre de todos, nosso querido Jesus, cujo mandamento resume toda essa caminhada. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que esse amor, que é a ação da paciência e compreensão, seja a linguagem que falamos em nosso lar. Porque a paz que o mundo precisa começa aqui conosco, em nossa casa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Semeia sempre na esperança de dias melhores, a partir de tuas próprias escolhas. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Por que nascemos e morremos? E o que nós estamos fazendo com as verdades que Jesus nos ensinou e nos deixou? Transformaram a seu gosto e a nós nos foi imposto dogma de religião. Fé cega não enxerga a razão. Mas se procuras a verdade, então abra o seu coração. Se procuras a resposta para tanta indagação, a resposta está em você, basta apenas você querer. O Espiritismo em você. Abra o seu coração, estenda a mão ao seu irmão. Jesus viveu e morreu para nossa salvação. Abra o seu coração, estenda a mão ao seu irmão. Jesus viveu e morreu para nossa salvação. Qual é o sentido da vida? Por que nascemos e morremos? E o que nós estamos fazendo com a verdade que Jesus nos ensinou e nos deixou? Transformaram a seu gosto e a nós nos foi imposto dogma de religião. Fé cega não enxerga a razão. Mas se procuras a verdade, então abra o seu coração. Se procuras a resposta para tanta indagação, a resposta está em você, basta apenas você querer. O Espiritismo em você. Abra o seu coração, estenda a mão ao seu irmão. Jesus viveu e morreu para nossa salvação. Abra o seu coração, estenda a mão ao seu irmão.
salvação. Abra o seu coração e estenda a mão ao seu irmão. Jesus viveu e morreu para nossa salvação. Abra o seu coração e estenda a mão ao seu irmão. Jesus viveu e morreu para nossa salvação. Palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou. No mar da violência, pra uma ilha de tranquilidade eu vou, resistindo em meia turbulência que a maldade humana fria criou. Esqueço tudo que há lá fora para elevar o pensamento agora, reviver a fé, o perdão e tanta coisa boa a mais. Tudo que falta pro mundo encontrei em você. Quero crescer. Vem pra esclarecer, yeah. Vem pra consolar um povo a sofrer. Venha, chegue até nós, trazer o seu canto, ouvir nossa voz. Bastou de violência, vamos seguir outro rumo, por favor. Reviver a divina presença que a cegueira humana sempre negou. Família unida, a mesa posta, seguindo juntos a buscar resposta. Na corrente a meditação é um hábito que se refaz. Repartimos o pão nosso pra alimentar nosso viver. Vem pra esclarecer, yeah. Vem pra consolar um povo a sofrer. Venha, chegue até nós, trazer o seu canto, ouvir nossa voz. Vem
Ouvimos no primeiro bloco as músicas Abra o Seu Coração, Cativar é Amar e Pão Nosso com o grupo Evangelizar é Amar. Semear a esperança para um mundo melhor. Falando sobre mediunidade com Vicente Gaioso. Módulo 1. Programa Falando sobre Mediunidade, baseado no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, um estudioso do Espiritismo, pesquisador, que em sua mais recente encarnação conviveu conosco de 1918 a 2007. Ele se debruçou na obra Nos Domínios da Mediunidade, da série André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Esta obra de Chico Xavier é de 1956, editada pela Federação Espírita Brasileira. Para completarmos o estudo dos passes, nós vamos esclarecer que podemos dizer que o tratamento mediante passes pode ser feito diretamente com o enfermo presente aos trabalhos ou por meio de irradiações magnéticas com o enfermo à distância. No passe direto, depois de orar silenciosamente, o médium é inteiramente envolvido pelos fluidos curadores auridos no plano superior e que se canalizam para o organismo do doente. No passe à distância, que é uma modalidade de irradiação, o médium, sintonizando-se com o necessitado à distância, para ele canaliza igualmente fluidos salutares e benéficos. Nas chamadas sessões de irradiação, os doentes são beneficiados à distância, não somente em virtude dos fluidos dirigidos conscientemente pelos encarnados, como pelas energias extraídas dos presentes pelos cooperadores espirituais e conduzidas ao local onde se encontra o irmão enfermo. Há criaturas que oferecem extraordinária receptividade aos fluidos magnéticos. São aqueles que possuem fé robusta e sincera, recolhimento e respeito ante o trabalho que, a seu e a favor de outrem, se realiza. Na criatura de fé, no momento em que recebe o passe, a sua mente e o seu coração funcionam à maneira de poderoso ímã, atraindo e aglutinando as forças curativas. Nós vemos que no Evangelho de Jesus tem vários exemplos de cura em que ele pergunta: tu tens fé? E aquele que vai receber diz que sim e é imediatamente curado. Já com o descrente, o irônico e o duro de coração, o fenômeno é naturalmente o oposto. Repele ele os jorros de fluidos que o médium canaliza para o seu organismo. É aconselhável, a nosso ver, ore o indivíduo em silêncio enquanto recebe o passe, a fim de que a sua organização psicofísica incorpore e assimile integralmente as energias projetadas pelo passista. Tal atitude criará, indubitavelmente, franca receptividade ante o socorro magnético. Para mais completa elucidação do assunto, vamos falar e vamos ler alguns trechos do capítulo Serviço de Passes do livro Nos Domínios da Mediunidade. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Hilário era o orientador espiritual naquele instante. Por quê? Perguntaram. Hilário respondeu: falta-lhes o estado de confiança.
esclareceu o orientador. Em outras palavras, falta a fé. E aí, André Luiz pergunta: será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Hilário responde: sim, em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. E mais adiante, sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Vejam como é importante a fé para se beneficiar também dos passes magnéticos. Referindo-nos ao passe à distância comum nas sessões de irradiação, ouçamos novos esclarecimentos. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Sintetizando os nossos apontamentos, temos então 2 tipos de passe. A. Passes diretos com o enfermo presente. B. Passes à distância com o enfermo ausente. E no tocante à receptividade ou refratariedade das pessoas, no momento de passe, temos A. Fé mais recolhimento mais respeito somam receptividade. E B. Ironia mais descrença mais dureza de coração somam refratariedade. E assim concluímos o estudo do passe. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Chorar a morte de um ente querido lhe faz mal? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? É a questão 936 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Com Alberto Almeida. Uma dor incessante e insensata o toca penosamente. Uma dor excessiva demonstra a ausência da confiança em Deus e a precária fé no futuro. E a resposta se alonga, trazendo conteúdos iluminativos para esse ponto tão delicado da nossa vivência, que é a separação pelo fenômeno da desencarnação. Deixar que alguém se vá num aeroporto, num porto, já nos remete a um estado de ânimo abatido, e quando o outro se vai, a saudade é inevitável. Imagine depois do fenômeno da morte. É inevitável, portanto, o luto, o sofrimento, a ausência, a falta, e a saudade sempre é abençoada, numa dor que vai, através do luto, fechando um ciclo e estabelecendo um aprendizado de que o outro não morreu, desencarnou. E a confiança em Deus nos deve remeter de que logo nós nos reencontraremos. E, aliás, mesmo antes de que possamos ir ao encontro do outro pela desencarnação, também nós podemos encontrá-lo através da mediunidade, através do transe do sono. Há muitas formas de fazer telefonemas para atiçar essa saudade, para alimentar esse amor que momentaneamente sofreu um processo de interrupção na convivência física. Mas inclinar-se para a inconformação,
Mergulhar da tristeza para a depressão não é desejável. Os telefonemas que se dá psíquicos vai na direção do outro que se ressente, percebendo que os entes queridos ou o ente querido que ficou e que está inconformado não está bem. Não faz bem tanto para quem fica quanto para aquele que vai. É necessário compreender que aqueles que se foram como alguém que saiu de uma prisão, mereceu ficar livre antes. E nós não podemos egoisticamente, de modo algum, desejar que o outro não se fosse, porque se ele foi e foi melhor para ele, deveria ser motivo de alegria para nós, nada obstante a saudade. Assim sendo, devemos mergulhar numa espiritualidade que nos remeta à fé de que o amor jamais diz adeus, o até breve, quando muito, e de que podemos cultivar este amor através de 1000 formas, pensamentos, comunicações espirituais, mas sobretudo através do comportamento, honrando a ausência daquele que se foi, através de um comportamento que dignifique a relação interrompida fisicamente, mas que está sacralizada por tudo de bom e de bem que a gente é capaz de viver em nome daquele que se foi ou daqueles que se foram. Assim, celebramos a vida e celebramos de que o ser é imortal e que logo mais nós nos reuniremos para a alegria de todos. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Hoje aqui, nesta casa, como em tantas outras casas de luz, exposição, apontamentos acerca do Consolador predito por Jesus. Ambiente preparado, peço silêncio, oração. É fraterno, irmã, é educado, irmão. Evitar o fútil da conversação. Silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, neste ninho, como em tantos outros ninhos de amor, há quem veio pelo bom senso, mas como eu, a maior parte veio pela dor. Uns arrastando correntes, outros fervor, devoção. Pego assento da palestra pública, que começa o atendimento à desobsessão. Silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, como em tantas outras casas de luz, muitos iniciaram tratamento com parcesia, boa água da fé, a água da fé. Hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento buscarão renovação do Senhor. Uns arrastando correntes, outros fervor, devoção. Pego assento da palestra pública, que começa o atendimento à desobsessão. Silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, como em tantas outras casas de luz, muitos iniciaram tratamento com parcesia, boa água da fé, a água da fé. Hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento buscarão renovação do Senhor.
levou a água da fé, hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento, buscarão renovação do Senhor. Um farol que guia a um porto seguro, a quem desafia a navegar nos mares bravios do se conhecer, orienta nos conflitos que explodem como um grito quando aflora em nós nosso verdadeiro ser. Nunca nos deixará sós, nos ensina a plantar a semente do amor, a perdoar sem nenhum rancor, nos mostra que a dor tem sempre algo a dizer, a semear a paz entre irmãos e preparar a nova geração. Os raios de um sol a iluminar os caminhos que nos levam a crescer. Os raios de um sol a orientar os caminhos que nos levam ao saber. Nunca nos deixará sós, nos ensina a plantar a semente do amor, a perdoar sem nenhum rancor, nos mostra que a dor tem sempre algo a dizer, a semear a paz entre irmãos e preparar a nova geração. Os raios de um sol a iluminar os caminhos que nos levam a crescer. Os raios de um sol a orientar os caminhos que nos levam ao saber, que nos levam ao saber, que nos levam ao saber, que nos levam ao saber. Caminhar para o infinito, onde tudo é mais bonito, onde tudo é amor. Educar
construir um mundo novo, de esperança e de fé, iluminando a manhã. Fonte de luz caminhando pra Jesus, sempre a consolar. Amor que nos conduz para o bem, para além do horizonte sem cessar. Fonte de luz caminhando pra Jesus, sempre a consolar. Amor que nos conduz para o bem, para além do horizonte sem cessar. Divulgar a boa nova, doutrina de amor, ciência e paz. Esclarecer, amparar os oprimidos, erguer os caídos, estender sempre a mão. Fonte de luz caminhando pra Jesus, sempre a consolar. Amor que nos conduz para o bem, para além do horizonte sem cessar. Fonte de luz caminhando pra Jesus, sempre a consolar. Amor que nos conduz para o bem, para além do horizonte sem cessar. A partir daqui, sem levar saudade, fazer o bem, seja lá quem, e fortalecer as nossas amizades. Buscar sempre a nossa perfeição e comer o pão espiritual. Iluminar o coração de amor e seja onde for, refletir a paz. Estender sempre a mão a um irmão que necessita, fazer a caridade, porque o amor é pra se dividir e se praticar. É luz, é verdade. É tão bonito ver o sol nascer e com perfeição iluminar o dia. Sigamos nós a exemplo do sol, levar a luz ao ser, enchê-lo de alegria. Sigamos nós a exemplo do sol, levar a luz ao ser, enchê-lo de alegria. Busca sempre a nossa perfeição e comer o pão espiritual. Iluminar o coração de amor e seja onde for, refletir a paz. Estender sempre a mão a um irmão que necessitar, fazer a caridade, porque o amor é pra se dividir e se praticar. É luz, é verdade. É tão bonito ver o sol nascer e com perfeição iluminar o dia. Sigamos nós a exemplo do sol, levar a luz ao ser, enchê-lo de alegria. Sigamos nós a exemplo do sol, levar a luz ao ser, enchê-lo de alegria. Sigamos nós a
a exemplo do sol, levar a luz ao ser, enchê-lo de alegria. Sigamos nós a exemplo do sol, levar a luz ao ser, enchê-lo de alegria. Ouvimos nesse bloco as músicas Sol Nascente, com o grupo Caravana, Caminhando para Jesus e Brilha a Vossa Luz, com o grupo Voz e Caridade. Obrigado pela sua companhia. Você está no programa Espírita Semear. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. O livro Triunfo Pessoal é o 13º volume da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esta obra apresenta importantes subsídios à filosofia, ciência e religião, focalizando temas relacionados à felicidade. Centrando-se na notável contribuição de Jung, introduz o pensamento de experientes psiquiatras, psicanalistas e biólogos, a fim de demonstrar que na raiz de todo e qualquer transtorno, como aflição, enfermidade ou sofrimento, encontra-se o espírito eterno e responsável pelas ocorrências que podem ser utilizadas para o seu equilíbrio, recuperação e paz. Temas atuais como depressão, transtornos obsessivos compulsivos, esquizofrenia, terrorismo, síndrome do estresse pós-traumático, fobias e sociopatias, além de outros tormentos psicológicos, são abordados como propostas psicoterapêuticas baseadas na descoberta do ser integral e salutar identificação com os valores do self. Aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos a Associação Municipal de Espiritismo, AME, na rua Ascendino Moura, número 115, bairro do Catolé. As palestras públicas às quartas e sábados, 20 horas. E também, na cidade de Campina Grande, a Associação Médica Espírita de Campina Grande, na rua Dr. Severino Cruz, número 479, Centro. As palestras públicas sempre às segundas, 20 horas. É isso aí, meus irmãos. Chegamos mais a um encerramento glorioso do programa Semear. E como sempre, vale mais uma mensagem para a reflexão da semana que surge até o nosso próximo encontro. Vamos a ela. Entraste na hora do desalento como que te avizinhastes de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance
lance a tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação qual seria de desejar, e prossegue servindo, a esperar pelo caminho que lhe dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas à caça de considerações que lhe incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Se deixasses entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se os fardos das próprias aflições te parecem excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeiam, e prosseguem servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará solução. Lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levanta para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar desabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrado e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Uma excelente semana para todos e até o próximo programa Semear, meus irmãos. É contigo agora, Marilourdes. A frase para lembrarmos de quem nos exemplificou as máximas para o caminho que leva a Deus, Jesus, o mestre por excelência, está em Salmos 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Em tudo precisamos dar graça a Deus, porque é a oportunidade de vivermos melhor, de trabalharmos e evoluirmos. E assim, graças a Deus por tudo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.